Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para este encontro, para este estudo, em nome do nosso Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Desde já agradecemos pela sua participação, por estar aqui conosco, por nos ajudar também na divulgação deste trabalho. A gente sempre reforça esse recadinho, né? Para que você nos ajude na divulgação do Evangelho de Jesus através dessas palestras, mandando o link para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus grupos, né, nas redes sociais. Dessa forma a gente vai fazer com que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Na noite de hoje teremos como nosso palestrante o presidente da nossa Casa Espírita, Marco Aurélio. Nosso irmão Marco Aurélio é que vai ser o palestrante desta noite. Vamos ficar então bastante atentos e antes de iniciar a nossa palestra, fazer uma preparação. Lembrando sempre que ao término do nosso encontro virtual, tem a prece final com a fluidificação da água. Então não esqueça de deixar a sua água já preparadinha aí num copo, numa jarra, para que você possa fluidificá-la. A espiritualidade vai trabalhar e aquele remedinho que você precisa, no fim do nosso encontro você vai ter, tá bom? Não se esqueça. Convido você então neste momento a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, pedindo sempre o amparo, a proteção dos bons espíritos, mentalizando a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, pedindo a proteção do nosso mentor, irmão Cornélio, do nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de toda a espiritualidade maior, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, nossos entes queridos que estão no plano espiritual velando por nós. Que toda a espiritualidade amiga esteja conosco neste momento, nos preparando para os ensinamentos que serão trazidos na noite de hoje. Que o nosso irmão palestrante seja intuído pela espiritualidade amiga a trazer aquela palavra de conforto, aquele ensinamento que o nosso Mestre nos deixou, que possamos, através deste encontro, nos transformarmos um pouco mais, trabalhando no nosso dia a dia a nossa reforma íntima, nos tornando mais tolerantes com os nossos irmãos, a começar dentro dos nossos lares, onde muitas vezes perdemos a paciência por tão pouco, né? Lembrando que a nossa casa é a nossa primeira escola, aqui nesse plano material. Então é lá que precisamos iniciar esses exercícios que foram deixados pelo Mestre Jesus, de amor, de perdão, de caridade, de tolerância. Que saibamos ser tolerantes também com as diferenças na sociedade, aprendendo a respeitar o outro na sua forma de pensar, de ser e de agir. Ensina-nos, ó Pai, a amar em vez de criticar, a tolerar em vez de acusar ou reclamar. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome e pela oração que nos foi deixada e que é universal. Reforçamos a nossa prece neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que tenhamos uma noite de grandes aprendizados e que o Mestre Jesus permaneça conosco, nos amparando, nos incluindo, nos abençoando, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie a paz, espalhe as bênçãos, lute, elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre a coragem, revele a calma, respeite tudo e ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Boa noite a todos, muita luz e muita paz, que possamos aí falar um pouco da doutrina espírita, trazendo o tema desta noite do capítulo 18º da Gênese, são chegados os tempos, e como tema do primeiro item do capítulo 18º, nós vamos falar sobre sinais do tempo. E observar que Allan Kardec, no século XIX, orientado e envolvido por uma pleide de espíritos, que eles mesmos não tiveram nenhum temor em chamar a liderança desse movimento, desse pensamento da época, de espírito de verdade. Porque eles entendiam, e não um homem só ou uma mulher, mas aquele grupo de trabalhadores amparados por um grupo de trabalhadores do mundo espiritual, tinha como um pensamento trazer a verdade à humanidade. Mesmo sabendo que naquele momento, no século XIX, esse pensamento não estaria em acordo com a maioria das pessoas que povoavam a Terra no corpo naquela época. E também aqueles que fora do corpo frequentavam o nosso planeta. Mas uma grande parte de espíritos na carne e fora da carne já se interessavam por esses assuntos, porque já vinham em outras vidas, através da reencarnação, compreendendo vida a vida, momento a momento, que nós somos espíritos eternos, que temos uma grande viagem a ser feita e que vamos aprendendo e vamos conhecendo o porquê de existirmos, o porquê das ocorrências que somos alocados em determinados momentos de nossas vidas, dentro delas, nos relacionamentos com as pessoas, a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, a nossa atividade profissional e as nossas atividades sociais como um todo. E dentro desse tema, essa pleide de espíritos iluminados, juntamente com aqueles homens que colaboravam com Allan Kardec nessa construção heróica para a época, trouxe à tona o tema Sinais do Tempo. Porque observavam que a vida corria naturalmente para a maioria das pessoas, mas alguns sinais eram percebidos, alguns sinais se destacavam no meio da multidão. E esses sinais precisavam ter um estudo, um cuidado com eles,
porque era a abertura para um mundo novo, a abertura para o tão sonhado mundo de regeneração, que principalmente nós espíritas anunciamos com muito prazer em todas as oportunidades que temos, não só na casa espírita, mas também no nosso convívio social, que um novo tempo vai chegar, que uma nova era vai chegar para a nossa terra, aonde nós não estaremos mais convivendo com tamanhas desigualdades, não estaremos mais vivendo com as doenças crônicas, com as pessoas que já vêm do berço com deficiências físicas, deficiências mentais, que só a doutrina espírita conseguiu explicar os motivos que fazem com que essas pessoas convivam com essas realidades duras, com essas provações, com essas expiações. Então, nesse texto do livro A Gênese, os Espíritos nos chamam a atenção. Como é um capítulo muito extenso, nós hoje, com o tempo que temos, vamos explorar algumas informações. Mas me permitam, aqueles que nos ouvem, convidá-los para que depois, aproveitando aí essa fase de recolhimento, possam pesquisar esse capítulo da Gênesis, lê-lo com muita calma, com muita tranquilidade, para que vocês também possam compreender a grandeza dessas informações. Como elas têm tudo a ver com o nosso dia a dia de hoje, com as ocorrências de hoje, com o que vem acontecendo agora. Diz os Espíritos nesse texto que de tempos em tempos a Terra passa por mudanças. E geralmente as mudanças são muito lentas, quase que imperceptíveis. Elas vão acontecendo naquela correria do dia a dia, aonde as pessoas buscam sanar as suas necessidades, buscam resolver os seus problemas cotidianos e acabam não percebendo essas pequenas mudanças. Acabam passando por elas sem que as observem e procurem analisá-las de uma maneira mais, poderíamos dizer, cristalina, buscando nessas pequenas mudanças esses sinais de mudança coletiva. As pessoas costumam, nós humanos, espíritos humanos, que frequentamos o ambiente da Terra, costumamos observar muito aquilo que fere os nossos interesses, aquilo que nos toca emocionalmente, sentimentalmente. E não conseguimos, então, nessas circunstâncias, fazer uma observação mais criteriosa de que ali, naquele pequeno movimento, naquela pequena ocorrência, há algo que está sinalizando para mudanças profundas no futuro. Então, os Espíritos trabalham essa ideia, tratam ela com muita objetividade, nos dizendo que geralmente essas mudanças lentas ocorrem desde que o mundo existe, desde que o mundo foi criado. Mas, de tempos em tempos, há as mudanças que poderíamos chamar, aquelas que chamam mais atenção, que são aquelas mudanças mais substanciais. Aquilo que não é parcial, aquilo que não é limitado a uma região, a um povo, a uma raça. Mas são mudanças globais, mudanças que mexem com a humanidade. E isso acontece com muita raridade.
Isso não acontece todo ano, ou de década em década, ou de 100 em 100 anos. Isso costuma acontecer nas fases de transição profunda do planeta. Porque o planeta, como o universo, ele não para, ele não congela, ele está em evolução constante. E aqueles que habitam determinadas regiões no universo precisa de evoluir junto com a evolução desses mundos. Porque se ele não evolui, se ele não acompanha aqueles sinais que na maioria das vezes nós não observamos, ele não se prepara para um mundo diferente, para um mundo novo. Então, surgem os momentos de crises universais, é os termos que nós usamos, ou seja, uma crise mundial, que choca toda a realidade, toda a rotina do ser humano aqui na Terra. E ao mesmo tempo que choca a rotina do ser encarnado, choca também aqueles espíritos que ainda povoam as faixas vibratórias mais próximas da Terra. Então, nesses tempos de mudança, é o momento das reflexões. Se não observamos os pequenos sinais, é impossível que os grandes sinais, ou essas mudanças mais drásticas, não chamem a nossa atenção. Não faça com que cada um de nós pare um pouco, faça uma reflexão, reflita sobre os seus hábitos, sobre sua maneira de pensar, sua maneira de agir, porque chega um momento que essas mudanças nos levam a uma condição de, se não optarmos para destruir em nós aqueles sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, essas mudanças vão ocorrer sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. E hoje entendemos nós espíritas que esse texto da Gênese, segundo o Espiritismo, que traz essa lição, Sinais do Tempo, nós estamos recebendo um grande sinal divino, um grande sinal do mundo espiritual, aqueles espíritos que já se livraram das amarras da matéria, que hoje se encontram no estado de maior lucidez. Eles então estão aproveitando esse momento, abrindo os seus braços, o seu coração, para que nós aqui na Terra possamos entender esse momento como um momento em que devemos unir mais ainda as nossas forças. Que possamos fazer uso das ferramentas que o Espiritismo tem nos ensinado, que é o bom pensamento, que é o bem-querer a tudo e a todos, que é a prece carregada de amor, que vai chegar àqueles que sofrem, que vai envolver aqueles que estão passando pelas dificuldades, não só dessa pandemia, mas tantas outras dificuldades causadas por esse momento de transição profunda. E sabemos nós que a transição passa por vários momentos difíceis, como nós, nas nossas casas, nas nossas residências, temos que fazer uma reforma de vez em quando, e aí é o caos. A casa fica suja, bagunçada, mas nós não desanimamos, nós não esmorecemos. Por quê? Porque queremos ver a nossa residência, o nosso apartamento pronto, bonito, limpo, novo. A mesma coisa é com a nossa terra. Nós precisamos entender que esse momento de transição e esse acontecimento de agora, essa crise atual,
é uma das crises pelas quais a humanidade vai passar em conjunto, sem barreiras. Não dá para ter preconceito de idioma, de raça, de cor, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos correndo o mesmo risco. Então esse acontecimento faz parte da transição nesse sentido, de fazer que todos pensem juntos na mesma situação. Que todos pensem juntos, seja através de grito, seja através de desespero, seja através de uma avalanche de notícias, ou seja através das preces a Deus, a Jesus, rogando auxílio para os sofredores, rogando a descoberta de um remédio, a descoberta de uma vacina, ou seja, há uma convergência para o mesmo fato. Sem que a humanidade perceba, todos pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Surgem os movimentos caritativos, surgem as preocupações, o desejo de ajudar aquele que está numa condição pior. Então esse movimento universal que se opera agora tem o sentido de fazer com que a humanidade avance no progresso moral, cresça em sentimento, cresça em preocupação com o outro. Sinais do tempo, são chegados os tempos. Então, que façamos a nossa parte, que continuemos interconectados através das ferramentas tecnológicas, que faz parte de uma evolução material grandiosa da humanidade, para nos mantermos ativos, para nos mantermos com essa vontade firme de não nos dispersarmos, de não nos perdermos nessa ocorrência mundial e perdermos o foco, perdermos essa certeza de que a doutrina espírita nos traz respostas. Respostas concretas, objetivas, cheias de verdade, de lógica, para que possamos passar por essas dificuldades sem que saiamos lá na frente muito feridos emocionalmente e principalmente no nosso pensamento, na nossa maneira de ser. Agradeço a oportunidade do convite da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Espero poder contribuir em novas oportunidades com outros temas. Este tema, Sinais do Tempo, Renovação da Terra, Mundo de Regeneração, é um tema que podemos ainda explorar mais em outras oportunidades. Então agradeço a todos, peço a Deus que ilumine esta casa e que ela passe por esse momento difícil, que volte o mais breve possível para poder atender aqueles que a procuram em busca de auxílio. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, e que assim seja. Olá, meus irmãos, como vamos passando? Prontos para a última parte do nosso trabalho, as vibrações, energização, passe à distância e a água fluidificada? Ainda há tempo de você pegar a sua água, colocar ao lado, para que nós possamos pedir aos nossos irmãos, aos nossos protetores, para que ela seja fluidificada. Então vamos
acerenando os nossos corações, vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente, lembrando desses ensinamentos que tivemos durante a nossa palestra, sobre as reflexões que devemos fazer, e elevando os nossos pensamentos a Jesus, o médico dos médicos. Respirem profundamente com muita calma. E vamos imaginando a figura amiga de Jesus se aproximando de cada um de nós, sempre com seu olhar amoroso e compassivo. E vamos nos colocando na proteção de Jesus. Vamos agradecer por esse momento maravilhoso em que nós nos dedicamos a aprender os seus ensinamentos, agradecendo pelo dom da vida, por tudo aquilo que Deus, nosso Pai, nos concede. Obrigado, Senhor Jesus. E vamos imaginar o nosso planeta todo envolto em luz e sob a proteção desse Mestre querido. E vamos vibrar para que o nosso planeta possa receber toda a energia positiva que Deus, nosso Pai, nos envia. Rogando ao Mestre que leve o nosso clamor ao Pai, para que o nosso planeta se acalme, para que haja paz, amor, muita luz. Rogando pelas questões da natureza, pedindo a Jesus, caso seja possível, levar o nosso pedido a Deus, para que essa fase tão difícil de transição planetária seja mais branda e que nós possamos todos vislumbrar um planeta de regeneração. Vamos pedir pelo nosso Brasil, tão necessitado de luz, e todos os brasileiros. Vamos rogar pelas regiões de guerra, de conflito, e por todas aquelas regiões que têm sido castigadas pelas intempéries da natureza, como frio intenso, chuva, inundações, terremotos, para que o Mestre querido proteja cada lugar e cada habitante. Vamos rogando também, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão desencarnando devido a essas intempéries. Sabemos, Senhor, que nenhum desencarne ocorre sem a autorização de Deus, nosso Pai. E que nada ocorre no momento errado. Que tudo está nos planos divinos, nos planos de Deus. Mas ainda assim nós te rogamos, para que cada irmão possa ser recebido na pátria espiritual, possa ser socorrido. E te pedimos pelas famílias, pelas pessoas que ficam muito saudosas, em muito sofrimento. E que o Senhor ilumine, proteja e fortaleça cada irmão que perdeu todos os bens materiais nessas intempéries.
e também seus entes queridos. Socorra-os, Senhor, no seu coração amoroso. Queremos te pedir pelas famílias, pelos lares, rogar a ti, Senhor, que entre em cada lar, levando a fé, a esperança, a união, o amor. Que o Senhor proteja as famílias, proteja os nossos familiares aonde estiverem. Que nesse momento cada um deles possa sentir o teu amor em seus corações. Queremos te pedir pela nossa casa de oração, por todos os trabalhadores dos dois lados da vida, todas as equipes, todos os nossos frequentadores e todos aqueles que nos acompanham virtualmente, para que nesse momento de passe à distância, cada um possa sentir a tua intervenção, Mestre amado. Possa sentir a alegria de estar uno contigo, sentindo o Senhor no coração, sentindo o teu amor, a tua luz, a tua proteção. Que o Senhor possa nos conceder tudo aquilo que necessitamos física e espiritualmente nesse passe à distância. E que possamos nos sentir plenos de energia, de luz e de esperança em dias melhores. Queremos te rogar a fluidificação da água, para que também ali possa ser colocado todo o alimento necessário, o alimento físico, o alimento espiritual, a medicação que nós necessitamos. Senhor Jesus, não menos importante, queremos te pedir por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento por algum motivo. Muitos estão perdidos sem encontrar a tua luz que os norteie. Alguns te encontraram, mas por falta de fé te deixaram. Outros nunca acreditaram em ti. Alguns, Mestre querido, pelo próprio sofrimento, desacreditaram da tua ajuda e proteção. Outros, Mestre, escolheram o caminho das sombras, do erro. Nós sabemos que o Senhor cobre a multidão de pecados com teu amor e que cada pessoa pode se reerguer diante das dificuldades, diante dos erros, dos tropeços da vida. E é por eles que nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor lhes estenda a mão e levante a cada um. E que o Senhor ofereça o teu regaço num abraço amoroso e que cada ser em sofrimento possa sentir a tua intervenção. E queremos pedir por cada um de nós que aqui estamos, Mestre querido, tentando nos modificar, nos reformar intimamente, lutando dia a dia contra as nossas más características, que já conseguimos identificar. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sair vencedores nesta encarnação. Porque sabemos que o Senhor nos enviou ao planeta para que cada um possa se melhorar e evoluir. E é por isso que te pedimos a tua ajuda, Senhor, para que o Senhor nos acompanhe, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos empurre quando estivermos empacados. E enfim, para que o Senhor também nos estenda a mão naqueles momentos em que estivermos caídos. Confiamos em Ti, Senhor Jesus, no Teu amor e na Tua luz. Por isso, seguimos confiantes de que nunca estamos sós e de que todos os Seus emissários
sempre estão próximos de nós, prontos a nos ajudar, porque te seguem e nos tratam com o teu amor e a tua luz. Sê conosco, Mestre amado. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós sempre pedimos que nunca se esqueçam do poder da oração, de elevar os pensamentos a Jesus, de pedir ao anjo da guarda, ao Espírito protetor, a ajuda necessária, porque sempre temos resposta aos nossos pedidos, ainda que não consigamos compreender a forma como Jesus nos responde. Estejam sempre com esse Mestre querido em seus corações e nunca, nunca se afastem dele. Uma boa noite a todos. Que assim seja.